E aí galera, beleza? Quem fala com vocês é o João. E o Dudu? E hoje, rapaziada, estamos aqui para falar, sabe de quê? De Pânico 7. Vamos fazer uma review aqui do novo filme de Pânico. E dessa vez nós vamos estar fazendo aí uma review com spoilers, completamente com spoilers. A gente vai falar de tudo sobre esse filme. Então se você ainda não assistiu esse filme, corre lá para assistir, que provavelmente tem em alguma plataforma online aí. E antes da gente seguir aí para nossa review com spoilers, não se esqueçam de se inscrever nos canais que estão com os links na descrição desse vídeo, que é tanto Peretes Games, onde a gente faz uns vídeos mais focados em gameplays por lá, e também no canal do nosso parceiro Igor Rei, que faz um conteúdo só de Resident Evil. Então, se você gosta dessa franquia de jogos, é bom você passar por lá. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Enfim, rapaziada, tivemos aí o novo Pânico, Pânico 7. Um filme deveras remendado aí, por causa que tivemos a saída das atrizes principais ali, protagonistas dessa nova trilogia que era pra ser, né? Que é a Jenna Ortega e também a Melissa Barrera. Era um filme que veio meio tupicando ali, veio de uma maneira meio estranha, mas que tá aí. E tá fazendo bastante sucesso no cinema, né, Luiz? E algo muito engraçado é que, em geral, tô falando que esse é o pior filme de Pânico. Mas ele é o que tem a maior bilheteria até então, rapaziada. Então provavelmente eles vão dar continuidade aí nessa franquia. Não vai morrer tão cedo. Mas eu queria saber de ti, Luiz. Já trabalhou esse roteiro meio remendado aí, meio de qualquer jeito, meio de IA? Já dando um pouquinho aqui da minha opinião, né? Bom, cara, eu concordo. Eu acho que o fato, né, da gente ter cortado ali duas atrizes que eram as protagonistas, né, então, não que elas foram cortadas, né, mas que a Melissa Barreira foi demitida e a Jenna Ortega pediu demissão por causa da Melissa Barreira. E também após isso, né, após essas duas demissões, o próprio diretor saiu do projeto, né, então a gente teve aí um filme totalmente feito do zero e parece que o tempo todo tu percebe que esse filme foi meio que feito às pressas, eu E ele diria, teve, sabe? eu ia dizer isso, ele teve um curto espaço de tempo, né? Não foi que ele foi adiado, não. Acho que ele nem foi adiado, né? Não me recordo muito também, mas na minha memória eu tenho que ele se manteve com a mesma data ali. Mesmo eu esteja passando uma desinformação aí do corrige na edição, eu acho que o fato dele não ter sido adiado foi fundamental aí pra gente chegar num roteiro às pressas. E eu até diria que existe uma espécie de prazo que eles têm que cumprir, né? Eu acho que não tá totalmente nas mãos deles ali, provavelmente deve ter alguma coisa envolvendo a produtora e o estúdio em que eles têm que fazer aquele filme Sim. ali. Então, parece que eles tinham que fazer o filme, então eles acabaram fazendo qualquer coisa, digamos assim, sabe? Mas, Luiz, a nível de produção, a gente já sabe que isso seria uma bagunça. Mas eu quero saber, a nível de história, te convenceu os personagens ali, o retorno de personagens. A gente já viu que bateu ali na tecla da nostalgia novamente. Mas eu queria saber de ti. Mano, gostou dos personagens desse filme? Eu já vou dar minha opinião, tá? Posso? Pode dar a tua Posso opinião, dar com minha certeza, opinião? pode falar primeiro. Então eu vou dar minha opinião, que é, cara, não me convenceram muito. Todas as atrizes ali, por mais que a Sidney seja muito bacana, eu acho que a Jenna Ortega e a Melissa Barreira estavam conduzindo a história anterior de maneira tão boa que acaba a gente vendo essa queda de qualidade, assim, de engajamento do público com a história também, sabe? Então eu senti que não teve tanto desenvolvimento que nem a história anterior. Parecia que eles tinham algo pra contar. Aqui pareceu que eles precisaram inventar alguma coisa ali às pressas, como a gente já havia mencionado antes. Então, os personagens não me convenceram tanto e, cara, simplesmente não me conectei muito. Principalmente ali com a filha, né, dela, que tem um destaque bem evidente, assim. Tem alguns coadjuvantes ali no meio, mas enfim, a maior destaque é pra filha, que não me convence também. E coadjuvantes que só servem pra justamente terem cenas de morte, É. né? São totalmente descartados aqui nesse filme. E bem como o João falou, eu acho que a gente não consegue se sentir tão conectado por exemplo, a própria filha da Sidney, quanto a gente se sentir justamente conectado com as personagens da Jenna Ortega e da Melissa Barreira ali, né? Então a gente se conecta muito com essas personagens nesse filme e até na época eu lembro que quando eu assisti eu achei que eu não ia achar personagens muito boas, mas elas carregam o filme bem assim. Principalmente eu acho que no 6 ali, né, que elas vão ter um desenvolvimento um pouquinho maior ainda. Então aqui é muito difícil se conectar a esses novos personagens, sabe? De certa forma, os personagens antigos são justamente os que carregam ali, né? Como a própria Sidney. A Gale, eu acho que ela ainda serve o papel que ela sempre
serviu na franquia, mas um pouco menos, ela é deixada um pouco mais de escanteio nesse filme. E a gente tem a volta ali, né, dos dois irmãos, que acabaram, né, se ferindo lá naquela luta, principalmente o irmão lá, que ele leva 25 facadas. Então a gente tem a volta desses personagens que eu acho que eles até cumprem aquele papel de alívio cômico, né? Eles são aqueles personagens engraçadinhos, principalmente a irmã, que ela é aquela personagem que sempre vai ter em um filme de pânico ou outro, que é aquele personagem que sabe sobre os filmes de terror. Então eu acho que eles até cumprem, mas é como se tudo que eles quisessem em torno desses personagens que eles estão trazendo de volta não fossem o suficiente pra melhorar o filme tanto, sabe? E em contrapartida a gente tem justamente esses personagens mais coadjuvantes, mais secundários, que são como os amigos da protagonista, né? Que é a protagonista, entre aspas, né? Que ela é junto com o protagonista ali com a Sidney, que é a filha dela, né? Mas que a gente acaba não se afeiçoando muito tanto por ela, nem por ninguém ali, né? Eu acho que não tem muito como a gente acabar gostando desses personagens, porque eles são bem descartáveis durante esse filme. E basicamente é isso, né? Eu acho que uma coisa que Pânico sempre foi bom foi em alguns personagens ali, então ver isso acontecendo, né? A gente tem no próprio 5 e no 6, a gente tem personagens mais relevantes do que esses que foram Sim. apresentados no filme. Os próprios assassinos que foram mostrados nos filmes anteriores são mais relevantes, principalmente que os assassinos desse filme aqui, mas a gente pode falar um pouco disso mais pra frente. Então, tudo nesse filme eu acredito que foi mais fraco, assim, digamos, né? Bom, já aproveitando teu gancho aí pra dizer coisas fracas, eu acho que um dos pontos mais fracos desse filme é o roteiro. Que ele causa alguns impactos ali no público de suspensão de descrença. Tu gosta que eu fale essa palavra, né? Exatamente. Mas a suspensão de descrença é quando tu acaba quebrando tua imersão ali por desacreditar do que tá acontecendo. E eu sinto que esse filme tira muito o público pra burro, por causa que, cara, os policiais fizeram a vistoria toda na casa, não viram que tinha uma pessoa no sótão. A pessoa foi baleada 300 vezes lá naquele final e ela simplesmente some e aparece pra fazer uma cena bonita. Então, eu acho que muitas vezes, assim, isso acaba quebrando ali a nossa imersão e quebrando nossa conexão com o filme, muitas vezes. E acaba que não é algo de muita qualidade quando isso acontece, tá? Por exemplo, a gente tem um momento da Sidney falando com a filha dela no celular e parada falando, e daí ela só começa a andar no momento que dá alguma coisa. Ou, por exemplo, ali o pai que foi esfaqueado e acaba... Toda aquela cena é meio bizarra, né? Não é nada crível, assim. Tem coisas que não são críveis mesmo, mas, sei lá, tem coisas que acabam ultrapassando, assim. E eu acho que Pânico tem muito desse elemento assim de é forçado, mas tu passa um pano. Mas nesse eu não consegui, sabe? Eu me desconectei em muitos desses momentos mesmo. E uma coisa que eu notei também, justamente nesse filme, foi que, comparado com os outros filmes anteriores, principalmente eu acho que o 5 e o 6, né, que são mais recentes, esse filme tu sente que não tem muitas cenas que tu vai te lembrar, assim. Até tu te Verdade. lembra, mas talvez tu se lembra por um motivo não positivo em vez de um motivo Sim. positivo. Como por um exemplo, né, no próprio filme 6, a gente tem ali a cena da loja, né, que é uma das cenas que... Uma das únicas cenas, eu acho que o Ghostface encosta numa arma, que ele pega a 12 lá. A gente tem a própria cena da escada, né, que elas têm que passar de um apartamento pro outro e aí fica criando aquela tensão, sabe? Então, a gente tem todas essas cenas, sabe? A gente tem a própria cena do trem O trem também, é do espetacular. sexto filme, né? Que vai mostrando ali, né, vários rostos de Ghostface e a gente vai pensando ali qual que é o verdadeiro. E no 5 também, né, que a gente tem a morte lá de um personagem querido, né, pra franquia ali, que é aquela cena no hospital, né? Sim. Então, todos esses filmes tu tem de cabeça as coisas que vão acontecer, sabe? Parece que eles são feitos de maneira melhor mesmo e isso acaba nos passando ali durante a produção, né? Durante o filme. Eu acho que, por exemplo, algo que eu achei muito bacana, eu não lembro se é no 5 ou no 6, que eles adotam uma máscara ali do Ghostface mais craquelada, Ah, mais... eu acho que é no 6, É no 6. Mano, isso é muito maneiro. Parece que esses filmes, eles serviam mais em estética, em qualidade mesmo, sabe? E nesse aqui parece que eles só adotaram qualquer coisa e fizeram rapidão pra entregar o produto e acabou não tendo qualidade. E eu acho que uma cena que dá pra falar, né, que a gente vai acabar lembrando, mas não por um motivo bom, é justamente a cena em que agora a gente sabe, né, que era a Ghostface, que era a mãe do guri, ela A pega ele vizinha. pela cabeça lá e bota ele numa bagulho de chopp, eu acho, de Cara, cerveja. E aí, sei lá, aquela cena, ela foi feita, dá pra ver, que foi feita pra chocar, Sim. tá ligado? Pra ser um gore ali, mas que sei lá, tá ligado? Não, e daí depois tu vai vendo a justificativa dela. Nossa, ele era parecido com o pai. Tipo, uns negócios nada a ver, tá ligado? Era meio porque sim.
Exatamente. Eles tinham que fazer. Eu preferia que então, o cara tivesse matado a Guri, sabe? Seria muito mais sentido. O cara do manicômio lá que aparece por 2 minutos. Ela também, Exatamente. né? É Aparece assim. por 2 minutos. E justamente aproveitando, né, pra falar sobre acho que o ponto mais ridículo desse filme, que são justamente os Cara, Ghost Faces. Todos os outros filmes a gente tem Ghost Faces que tem uma certa motivação ali, né, até mesmo os mais fracos, que podem ser considerados como o 3 ou o 4 ali, mas todos eles sempre têm bons motivos, querendo ou não, sabe? Eles sempre conseguem te entregar uma lógica. E nesse filme a gente tem ali dois personagens, dois Ghost Faces que aparecem, o que? De 5 minutos de tela, eu acho que os personagens têm. deu pra ver que os criadores queriam meio que não ser óbvio, mas aí eles fizeram a jogada mais suja possível. Foi apresentar um personagem por 2 minutos só pra usar ele lá como Ghostface no futuro. E tem toda uma discussão justamente no bar, né, em que os adolescentes estão ali, né? Eles basicamente falam sobre quem seria mais óbvio de ser o assassino, né? Se é o namorado, se é o amigo esquisito. E então a gente acaba percebendo que talvez eles fizeram justamente por causa disso, pra eles não parecerem clichês, mas fazendo isso eles fizeram de um jeito meio ruim, sabe? Jogado. E até mesmo o do 6 lá tem uma boa justificativa, porque eles inventam aquela família lá, né? É meio mirabolante, né? Mas Exatamente. tu adota. Mas os próprios personagens que fazem parte da família do cara que era o Ghostface no 5, eles aparecem no sexto filme, Sim. eles fazem parte do grupo de amigos deles Isso ali. que é legal, né? Exatamente, então, tipo, tu acaba meio que perdendo isso, porque, tipo, chega a revelação do Ghostface, tu fala, porra, quem são esses personagens, tá ligado? Vou ter que lembrar quem é o cara. Exatamente, tipo, é definitivamente a revelação e a motivação, principalmente, mais fraca ali que um Ghostface pode ter pra mim. Bom, Luiz, também eu quero saber de ti. Que nota esse filme merece? Bom, a minha nota pra esse filme aqui é um 7 bem fraco, né? Digamos assim, quase indo pra um 6,5, eu acredito. Eu acho que, apesar de todas as qualidades ruins que esse filme tem, ele ainda é um filme de pânico, então ele ainda é um Sim. filme assistível, não é horrível. Então acho que justamente ele não é um filme horrível, não é um filme ruim. Ele só perde bastante qualidade, né, em comparação com os outros filmes. Então ele é um nota 7, mas ele tem ali seus momentos, acho que principalmente envolvendo talvez a Sidney, que é uma protagonista fraca, mas ela ainda é aquela personagem que a gente vê em todos os filmes, né? Então, basicamente, por isso que minha nota é uma nota 7. Bom, rapaziada, minha nota é uma nota 6,5. Eu acho que ele é um filme que diverte muito se tu tá assistindo em grupo também, ali com um grupo de amigos. Eu acho que ele funciona bastante. Mas quando tu vai pensar muito sobre ele acaba perdendo. E pra mim, é um filme que, cara, eu vou esquecer provavelmente quase tudo aí no futuro, por causa que ele não é memorável em nada, sabe? A não ser pelas coisas negativas. Mas tu tá ali assistindo de maneira tranquila ali com teus amigos, não tá esperando muita coisa, ele vai te divertir e vai te entreter ali por esse determinado tempo. E ele é um filme relativamente curto, né? Então não é muito sacrificoso, digamos assim. Então, rapaziada, o vídeo de hoje foi isso. Comenta aí o que vocês acharam de Pânico. Comenta a tua nota de 0 a 10 também. Não esquece de deixar o like. E o que mais, Luiz? E também de se inscrever no canal e também nos canais parceiros aí, que é tanto Pets Games e o canal do nosso parceiro Igor Rê também.